Olá, pessoal. Eu sou o professor Paulo Guimarães de Oliveira. Venho fazer um trabalho aqui, eu acho bastante interessante, porque é um trabalho de economista. Eu sou economista também, mas é muito mais apresentar o que os economistas têm falado erroneamente a respeito de alguns conceitos que eles não conseguem entender, porque eles não têm uma formação básica, aprofundada em ciências contábeis e teoria da partida dobrada. Então, eu vejo muitos economistas dando opinião e pitacos muito errados em função disso. Os economistas são extremamente teóricos. A economia, na realidade, é uma ciência teórica. E a base da economia é a contabilidade, é a teoria da partida dobrada, porque toda e qualquer, toda e qualquer teoria é preciso que a gente entenda os resultados, saiba como o resultado ocorreu, qual foi o resultado. E isso está na ordem da ciência contábil. A ciência contábil é responsável por isso. E se você não entender de ciência contábil, você não sabe como o resultado ocorreu ou não. Isso torna muito difícil o entendimento do problema de maneira geral. É isso aí, basicamente, que eu estou querendo colocar. Então, a gente vê toda hora umas informações umas declarações que nos deixam pasmados e pelo tanto de fama que ela leva aos seus autores. Uma dessas aqui é a do professor de Chicago, Milton Friedman, que é prêmio Nobel de Economia em 1976 e PhD em Economia. Ele diz o seguinte: a inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão monetária mais rápida da quantidade de dinheiro do que da produção. Essa frase do Milton Friedman, que viralizou entre os economistas, é uma das maiores bobagens históricas já citadas pelos economistas. E vocês vão ver que ela não tem sentido nenhum. E ele não demonstra, hora nenhuma, por que que ele disse isso. Primeiro, porque vem desacompanhado de qualquer comprovação ou exemplo prático que a justificasse. Talvez porque o professor de Chicago, como os economistas de uma geral, não tivesse conhecimentos robustos e necessários das ferramentas que poderiam comprovar ou não a sua afirmação. Teoria da partida dobrada e contabilidade. A verdade é que na crise de 2007 e 2008, o Banco Central dos Estados Unidos despejou na economia americana trilhões de dólares para evitar a iminente crise financeira e conseguiu. Mas a resposta esperada pelos friedmanistas, Roberto Campistas e seguidores, sobre a inflação, taxa de juros e crescimento econômico foi exatamente o contrário do que esperavam. A taxa de inflação despicou, a taxa de juros e de crescimento da economia a acompanhou, e a economia americana levou quase uma década para se recuperar deste tombo monetário. Verdadeiro tombo monetário, porque foram trilhões de dólares despejado na economia para salvar uma crise iminente. E salvou a crise iminente. Contudo, esses indicadores que eu falei agiram exatamente ao contrário do que se imaginava. É evidente que a aceleração da demanda agregada, pública e privada, depende da resposta endógena da expansão monetária para que ela facilite o aumento de preços pelos empresários vendedores. Foi isso que aconteceu na crise de 2008. Trilhões de dinheiro foram jogados, ou seja, a expansão monetária foi ativada, mas a demanda agregada estava murcha, porque as expectativas que o pessoal sentia a respeito da economia futura eram muito, muito deprimentes. Então, eles não estavam interessados se a taxa de juros estava baixa, se a inflação estava baixa, eles estavam preocupados com o capital. Se ele colocasse qualquer capital, eles poderiam perder, além dos juros e da inflação, eles perderiam o capital, o próprio capital.
E por isso, evidentemente, a economia despencou nos Estados Unidos. E despencou também a inflação. Devemos observar que não devemos esquecer que os bancos criam dinheiro do nada, e isso possibilita uma resposta endógena à aceleração da demanda agregada. Ou seja, quando a demanda agregada esquenta, ela é automaticamente atendida pela expansão monetária, principalmente pelos bancos, que eles criam dinheiro do nada. Então, eles atendem a demanda agregada. E aquilo vai acelerando conjuntamente. Acelera a demanda agregada e a expansão monetária acompanha. Devemos observar que toda a pressão de aceleração da demanda agregada da expansão monetária não tem a mínima pressão sobre os custos totais dos produtos, bens e serviços afetados. Né? Eles, a demanda agregada pressiona, a expansão aumenta, a expansão monetária aumenta, mas isso não tem reflexo sobre os preços. Custo não tem. Tem sobre os preços, é verdade, tem sobre os preços, preços de venda, mas não sobre os custos que determinam os preços de venda. É muito importante a apreciação acima, porque o senhor Roberto Campos de Oliveira e seus seguidores tentam colocar qualquer custo do governo como responsável pela expansão monetária e, consequentemente, os aumentos de preço. Ora, tá, a crise de 2008 mostrou que a expansão monetária sem aceleração da demanda não causa nenhum prejuízo, ou não causa reflexo sobre a inflação, não causa reflexo sobre os custos das empresas, não causa. O que causa é perfeitamente a expectativa, é o oportunismo do empresário que percebe ali uma oportunidade de aumentar seus preços. Já que a pressão da demanda está aquecida e existe dinheiro na praça, eu posso aumentar meus preços e eles serão rapidamente absorvidos. É isso o que domina, é isso que predomina na causa da inflação. É uma conjuntura onde a pressão, a aceleração da demanda agregada, atendida pela expansão monetária, possibilita que o empresário aumente seus preços. Ou seja, o empresário está com um produto qualquer que é vendido R$ 100 e passa dois, três clientes por dia, com a aceleração da demanda e expansão monetária, vão passar 100, vão passar 10, 30 clientes. Quando passa 10, 30 clientes, o que é que o empresário percebe? Percebe que ele pode aumentar o preço. Porque se ele continuar com aquele preço, o seu produto vai tudo embora e é como se ele deixasse dinheiro sobre a mesa. Né? Então aumenta seus preços para ganhar, melhorar sua margem de lucro e com isso ele ganhar mais dinheiro e investir, aumentar seus investimentos na sua produção, etc. Está claramente demonstrado que o responsável pelo aumento de preço é o empresário vendedor, inclusive porque é o beneficiário. Quem é o beneficiário? É o empresário. Então ele tem interesse, sim, em aumentar o preço. Obviamente, ele quer aumentar o preço na medida tal que maximize os seus lucros. Ele não quer aumentar o preço de uma maneira tal que ele perca mercado. Ele quer aumentar o preço de uma maneira tal que ele consiga é, melhorar a sua rentabilidade, né, aproveitando esse aumento de preço, melhorar os seus investimentos para continuar a crescer sustentavelmente a sua empresa. É essa a oportunidade que o empresário vê nisso. O aumento de preços inflacionários se dá em função de oportunismo saudável economicamente dos empresários vendedores que percebem uma conjuntura de demanda agregada pública e privada acelerada acompanhada da expansão monetária. Extremamente favorável para melhorar suas margens de lucro. É isso aí que eu disse. Convimos, a expansão monetária não causa pressão nos custos totais das empresas. Portanto, o aumento de preços é decisão unicamente empresarial. Sem lucro não há incentivo para investimento investimentos e, consequentemente, crescimento econômico. O fenômeno monetário, para se ter conhecimento e medir a influência do fenômeno monetário sobre a inflação,
É preciso que se entenda que a compra-venda é uma ação automática de dois fenômenos, o monetário e o econômico. Entendendo isso, precisamos analisar e entender qual é o efeito de cada fenômeno numa operação de compra e venda. A compra é um fenômeno monetário. A compra se dá através do participante da atividade econômica que tem dinheiro, dinheiro, moedas, e simplesmente troca uma quantidade delas por determinado produto, bem ou serviço ofertado do mesmo valor. Ou seja, a quantidade de moeda que você vai trocar pelo produto cujo preço de venda é igual a esse total. É este o fenômeno monetário, a troca de dinheiro por produtos, bens e serviços. Essa troca ou compra, entretanto, não provoca nenhum resultado econômico, financeiro ou inflacionário. É apenas uma troca entre ativos financeiros. Ou seja, esta troca financeira não causa nenhuma movimentação positiva ou negativa no patrimônio líquido da pessoa física ou jurídica. Isto, meus amigos, é onde está o erro do senhor Friedman. O Friedman não tinha conhecimento bastante ou suficiente de contabilidade e de teoria da partilha para ele perceber que a troca de dinheiro não tinha nenhum resultado econômico. Dizer que o fenômeno monetário, que é o fenômeno monetário é a troca de dinheiro por mercadoria, esse é que é o fenômeno monetário. Então nós vimos aí com meus exercícios mostrando, e vou mostrar mais ainda, contabilmente, para facilitar mais, que não tem nenhuma. O fenômeno monetário não afeta em nada os resultados do fenômeno econômico. Podemos seguir o exemplo da empresa com capital de 120 mil, capital de 100 mil e caixa de 100 mil, a empresa A. E a empresa B tem um caixa de 10, estoque de 90, capital 100. No dia 11/8, a empresa A, que é a compradora, adquiriu todo o estoque da empresa B por 110 mil. Então ela pegou, tirou 110 mil da empresa dela e pagou a empresa B, entregou 110 mil por todo o estoque que estava registrado com preço de venda de 90 mil. Preço de custo de 90 mil. Então, ao fazer isso, olha só o que aconteceu. Na empresa A, compradora, não acontece nada. Simplesmente ele diminui o caixa, que ele tinha 120 mil, tira 110, fica com 10, e esse 110 é o valor que ele pagou pelo seu estoque. Então, o patrimônio líquido dele aqui continua 120 mil, não há alteração nenhuma. O total do ativo é o mesmo. A única mudança que existe é entre o caixa e o estoque. Ele tem menos caixa e mais estoque. Só isso. Não tem mais nada. Conforme já viu, o fenômeno monetário, ou seja, a compra não provoca nenhuma alteração econômica nas demonstrações da empresa compradora. A compra é apenas uma troca de ativos financeiros de valores absolutamente iguais. Qual é o efeito importante dessa troca sobre a posição econômico-financeira da empresa A? Zero. A empresa A simplesmente trocou 110 mil do seu dinheiro por um estoque da empresa B, cujo valor monetário é 110. Só isso. Em resumo, poderíamos definir compra objetivamente como sendo a ação de qualquer um de pagar um valor total de dinheiro por produto, bem ou serviço, cujo preço de venda seja igual ao valor pago. Acabou. Uma troca simplesmente de ativos. Nada melhor do que conhecer a teoria da partida dobrada para entender com clareza e simplicidade uma questão aparentemente complexa. Ou seja, o fenômeno monetário não tem nada a ver com a inflação. Né? A teoria da contabilidade diz isso. Se de um lado você tem um débito, do outro você tem um crédito de valor igual. E é o que está acontecendo aí, mostrando que a empresa compradora não causa problema nenhum. Ela simplesmente usa as moedas, para facilitar a troca. Aí, e a empresa vendedora? A empresa vendedora acontece exatamente muito diferente. Ela, ela que tinha 10 e tinha um estoque de 90, não é isso?
Ela tinha 10 mil no caixa e um estoque de 90. O que que acontece? Ela recebe 110, passa para 120. E o estoque ela entrega, cujo custo era 90. Se o registro do estoque é 90 e ela recebe 110, entrou a mais aqui nesse ativo quanto? 20 mil. Isso é o quê? Um lucro, demonstrado da seguinte maneira: venda por 110 à empresa compradora e o custo que estava registrado aqui, que esse aqui, o estoque é registrado pelo custo, é de 90. Então, o lucro da empresa é 20 mil. Analisando as demonstrações de presença da empresa B, a vendedora, podemos perceber que o fenômeno econômico é de fato responsável por gerar todas as mudanças que ocorrem nessas demonstrações, em função da operação de venda. Então, ela trocou todo o seu estoque, cujo custo registrado era 90 mil por dinheiro, no valor de 110 mil. Evidentemente, a B lucrou 20 mil nessa operação. A conclusão óbvia é que o fenômeno econômico é o responsável por todas as mudanças ocorridas nessa operação, custos totais, margem de lucro, preço de venda, inflação, etc. Já o fenômeno monetário apenas facilita, agiliza a realização das operações, através da troca por moedas fiduciárias, sem nenhuma influência nos valores e resultados produzidos pelo fenômeno econômico. É fácil a gente perceber o seguinte: a moeda faz isso. Porque o econômico, a empresa vendedora, ela tem um produto e ela quer comprar outra coisa. Então ela precisa vender esse produto para comprar outra coisa, para comprar ou para viajar, para fazer o que quiser. Então o que ele vai fazer? Ele vai vender esse produto, trocar esse produto por moeda. E facilita, porque ele, com a moeda na mão, ele escolhe o que ele vai fazer com aquele recurso que ele tem na mão. Facilita tremenda a vida dele. E essa facilidade, evidentemente, para ser perfeita, não precisa acrescentar custos nenhum. Tem que ser perfeita. Tem que ser invariável a moeda é obrigatoriamente invariável. Porque se ela causa qualquer variação, se ela permite um tipo de variação à moeda, ela não, ela não dá garantia da operação. Por exemplo, a moeda de ouro, quando você faz uma transação com a moeda de ouro, e por isso que foi substituído o padrão ouro, o sistema do padrão ouro, pelo sistema de moeda fiduciária. Porque o sistema de padrão ouro, as moedas tinham valores intrínsecos. A moeda de ouro, por exemplo, quando você fazia uma negociação com moeda de ouro, você não sabia exatamente se tinha ganho ou perdido. Você podia fazer uma operação agora e achava que tivesse um lucro, quando fosse à tarde, o preço do ouro despencasse. E, evidentemente, essa moeda ouro ia valer muito menos. Já com a moeda fiduciária não acontece isso, porque ela não tem valor intrínseco. O valor da moeda fiduciária é a unidade monetária. E todas as moedas fiduciárias são iguais. Fiduciárias são iguais, têm um valor unitário. O que diferencia, olha aqui, o que distingue uma moeda fiduciária da outra são os países que as emitem. O sistema monetário, como as moedas fiduciárias, é tão real que dificilmente será substituído por outro sistema. Porque o principal motivo, o principal fenômeno que existe aí na troca da moeda fiduciária é que ela não tem valor intrínseco. O valor dela é a unidade monetária que é igual a todas as outras moedas. E por isso, na troca, não existe nenhum valor adicional, nenhum valor a menos que seja acrescentado na operação. A operação será uma operação imune, isenta de efeitos da moeda. Isso é que é o mais importante, que dá segurança total a respeito da negociação. Finalmente, o professor Friedman se enganou sobre a influência do fenômeno monetário no processo inflacionário devido à falta de um conhecimento robusto sobre as ciências contábeis e a teoria da partida dobrada, que é uma falha visível na formação dos economistas. Tá bom? Pessoal, eu
quero agradecer a vocês, a atenção de vocês, e gostaria que vocês pudessem ver esse trabalho quantas vezes vocês quiserem, porque você tem um vídeo aí na mão, e vocês podem repetir tantas vezes, e deve fazer isso, para entender porque o processo da inflação e da moeda, não é? Esse é um processo, não é difícil, mas é complexo demais para quem não tem conhecimento de contabilidade e que não tem nenhuma experiência em relação à teoria da partida dobrada. Agora, para quem é um expert em contabilidade e teoria da partida dobrada, a coisa é muito mais fácil. É muito mais fácil de ser entendido. Portanto, eu aconselho a vocês um aprofundamento em contabilidade e teoria da partida dobrada é muito importante para os economistas que tenham um interesse em entender de inflação, de moeda, de orçamento fiscal, de dívida pública. É muito importante o conhecimento aprofundado na área contábil e da teoria da partida dobrada. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado.